Olá, Exército das Valiosas! Vamos ao segundo vídeo do estudo do livro de Esther. Espero que você tenha feito seu dever de casa e que tenha lido, os capítulos de 1 ao 5, que é onde vamos nos deter nesse vídeo, tá? Vou tentar ser breve para que o vídeo não fique muito longo, certo? Mas também não quero deixar passar nenhuma informação. E mais uma vez eu te digo, vou olhar algumas vezes aqui para baixo, porque tem muita coisa escrita aqui, certo? Minha Bíblia também está aqui aberta, já abra a sua aí, a gente vai folheando, vendo aí, dentre os capítulos de 1 ao 5. É o que vamos trabalhar nesse vídeo hoje, certo? Vamos ver o desenrolar dessa história a partir de agora, certo? Na aula passada a gente estudou, sobre a introdução, sobre o contexto da história, falamos sobre os personagens, certo? Para quem o livro foi escrito. Vimos toda a contextualização para que a gente possa ter uma melhor compreensão agora nos vídeos a seguir, certo? Então, o livro já começa, se você vê aí no capítulo 1, falando do grande banquete do rei. O rei poderoso, o rei da Pérsia, que pode ser conhecido por Xerxes, Artaxerxes ou Assuero, certo? Aqui na minha tradução, ele é conhecido como Assuero. E esse rei, ele tinha o domínio sobre 127 províncias da Pérsia, ou seja, era um rei muito poderoso, certo? Foi um rei que sucedeu o rei Ciro, aquele, como eu já te falei na aula passada, que escreveu o decreto para que o povo que estava exilado na Babilônia voltasse para Jerusalém e pudesse reconstruir os muros, a cidade e o templo. Então, para entender melhor, o leitor ele é convidado a observar que essa festa durava 180 dias. Era algo muito grande. 180 dias é metade do ano. Então, imagina aí você, um banquete, uma festa, onde você ficasse metade do ano festejando. Então, é esse tipo de reino que os nossos personagens principais estão inseridos. É um reino, certo? Onde existia um homem tão poderoso que governava uma tamanha nação, 127 províncias, e que faziam grandes banquetes que duravam 180 dias. Então, o rei, os governadores, os sátrapas e os oficiais do rei ofereciam esses banquetes, certo? Mostrando ali o seu império, as suas grandezas, as suas riquezas. E ficavam ali durante 180 dias, certo? Celebrando esse banquete. E aí a gente se depara com a recusa da rainha Vasti. A Bíblia vai dizer que o rei, já muito alegre, o rei já bêbado, vamos assim dizer, depois de ter tomado muito vinho, ele manda que os seus oficiais fossem buscar a rainha Vasti para que ela se colocasse em sua presença. E a gente vai ver que a rainha Vasti vai recusar e não vai a presença do rei como ele havia determinado, certo? O rei já estava ali muito alegre e queria mostrar para os seus amigos tamanha beleza tinha a sua rainha. E é importante observar que o verso 4, o rei mostra, veja aí no verso 4 do capítulo 1, o rei vai mostrar as riquezas da sua glória. E aí no verso 11, ele quer mostrar, certo, a beleza da sua rainha. Então, se a gente for olhar por essa perspectiva, a rainha Vasti não passava de mais um dos objetos do rei, de mais uma das suas vanglórias, de mais uma das suas conquistas que ele queria apenas mostrar e ser aplaudido como um homem todo-poderoso. Certo? E é muito importante a gente olhar por essa perspectiva para esse reino, para esta rainha Vasti, como um objeto da riqueza e poder desse rei. A gente tem que observar, eu anotei aqui porque achei super interessante esse comentário, a gente tem que observar a perspectiva de que essa rainha
certo? Talvez tenha se recusado, não porque era uma mulher insubmissa, não porque não quis obedecer ao seu marido, mas porque ela não queria ser tratada como objeto e ser apresentada para um monte, vamos assim dizer, de homens bêbados, né, que já estavam fora de si, né? E o rei queria apenas usá-la como objeto para exibi-la, né? Então, eu quero chamar a sua atenção para este fato, de que nessa cultura, desta época, aonde se passou essa história, a mulher não tinha vez, não tinha voz, certo? E é nesse contexto, o autor vai deixar bem claro nessa narrativa, que uma mulher judia, certo? Vai ser escolhida, vai se tornar a grande heroína dessa história. E é ela que vai convencer um homem poderoso para salvar o seu povo. Então aí a gente vê, certo? Já aqui, a mão de Deus trabalhando, certo? Vasti se recusa a ser tratada como mais um objeto do rei. A Bíblia não diz o valor, aliás, o motivo porque ela se recusa, mas provavelmente já foi isso que eu citei. Ela não quis ser usada como outra vez como um objeto e se apresentar diante de homens bêbados, né? E aí, por conta dessa recusa, Assuero decide tirar a rainha Vasti do seu trono e ir à procura de uma nova rainha, que é o que a gente vai ver aqui em todo o decorrer da história, né? A gente vai ver também que ele era um rei que não tomava decisões por si próprio, né? Porque essa ideia não partiu da sua cabeça, partiu dos seus conselheiros. Ele não tomava decisões por si próprio, então os conselheiros dizem isso para ele e ele aceita e tudo certo, né? E é tanto que um estudioso, não sei citar o nome aqui, apenas eu vi esse comentário estudando para trazer essa aula para vocês, vai falar da fragilidade, da masculinidade do reino persa, né? Os homens ficaram com medo, né? Quando a rainha Vasti recusa de se apresentar ao rei, eles ficam atordeados, atormentados, com medo, dizendo, agora nossas mulheres não mais nos obedecerão, né? Elas não vão mais cozinhar para nós, não vão mais organizar a casa, não vão mais lavar, passar nossa roupa, cuidar dos nossos filhos, vão dizer sempre não para nós. E aí esse comentarista vai dizer, né? Tamanha era a fragilidade masculina desse reino persa, né? Um rei passivo, que aceitava conselhos dos outros, não tomava decisões por si próprio, porque a sua rainha disse não, ele disse, não quero mais você, vou colocar outro no lugar. Né? Ele não deu tempo nem de pensar, nem de ver quais eram os motivos, ele já tira ela e já diz que vai colocar outra no lugar, certo? Então, olhando assim nessa perspectiva, a gente vai ver que era um reino completamente, certo? Frágil, né? Típico, onde as mulheres eram desrespeitadas, eram tidas como objetos e cidadãs de segunda classe, né? Vemos o rei que era passivo, frágil masculinamente e que não tomava decisões por si mesmo. Era sempre outras pessoas que diziam o que ele deveria fazer. Um homem poderoso, chega a ser até irônico, um homem poderoso, mas que não tomavam suas próprias decisões, certo? E aqui, nesse contexto, inicia-se a introdução sobre Esther. Vasti é desposta, né? Acontece um concurso de beleza, ou seja, um concurso sexual, que é estabelecido para todas as virgens belas das 127 províncias do reino da Pérsia, certo? E é aqui que vai aparecer os heróis da nossa história, Mordecai e Hadassa, cujo nome persa era Esther. E nos capítulos 2 e 3, você pode ir já e acompanhando aí na sua Bíblia, eu estou com a minha aqui aberta. Nos capítulos 2 e 3, a gente vai ver que Esther vai se tornar rainha e que Amã vai tramar conspiração contra todo o povo judeu. Certo? A gente vai ver todo esse desenrolar nesses dois capítulos. O capítulo 2, ele já vai começar com o rei. O capítulo 2 começa falando que o rei sentiu saudade da sua rainha Vasti.
Mas a Bíblia não diz se ele se arrependeu do que aconteceu. A Bíblia deixa claro que ele sentiu saudade. Mas também a Bíblia não vai dizer se ele sentiu tristeza por falta da sua rainha, ou se ele realmente sentiu falta da sua rainha Vasti. Até porque, como a gente já falou na aula passada, o rei, ele não tinha apenas uma mulher, uma única esposa, ele tinha um harém, ele tinha várias mulheres. Ele saiu por conta do concurso, né, sexual. Ele tinha várias mulheres. Então o rei não dormia com a mesma mulher todos os dias. Ele não tinha... ninguém sabe o tempo exato que ele passou sem lembrar de Vasti. Até porque ele estava toda noite com mulheres diferentes. Certo? Mas aí vem a lembrança nele da rainha Vasti. Né? Depois de ter deitado tantas outras noites com outras mulheres. Ele sentiu a necessidade de ter uma esposa. E aí, mais uma vez, os seus conselheiros lhe dão a ideia de fazer esse concurso sexual, esse concurso de beleza, para que outra rainha fosse escolhida e se tornasse sua esposa no lugar de Vasti. Né? Então a gente vai ver que Esté se classifica para esse concurso porque ela era uma jovem de boa aparência e virgem, que essa era como é que eu posso dizer, as ordenanças para esse concurso, né? Tinha que ser moças bonitas e virgens, dentro das 127 províncias do rei, né? E como falamos na aula passada, a gente não pode aqui falar sobre os sentimentos que havia no coração de Esté, porque a Bíblia não relata, certo? Então a gente não sabe se Esté viu isso como um privilégio, né? De se tornar rainha, de ser preparada durante todo um ano, juntamente com outras mulheres, de vestir roupas reais, roupas novas, de comer dos manjares gostosos do rei. A gente não sabe se Esté teve isso como um privilégio, como uma oportunidade, ou se ela viu isso como um pesadelo, né? Algo que ela realmente tinha que fazer, né? Ser literalmente um objeto sexual. Ela seria preparada durante todo o ano para ser o melhor objeto sexual possível. Então, por isso que a gente não deve colocar sentimentos, porque a Bíblia não fala sobre isso. Né? E talvez se a gente for colocar, a gente esteja fazendo algo errado, que não deveríamos fazer. Mas vemos que Esté chega nesse harém. Esse harém de belas moças virgens e belas, né, bonitas, de boa aparência. E nesse harém tinha um eunuco que era responsável por essas mulheres. E aqui, já abrindo parênteses, esses eunucos que eram colocados para cuidarem dessas mulheres do rei, eram homens escolhidos pelo rei que eram castrados, né? Porque ele não podia tocar nas meninas do rei, era do rei. Então esses homens eram castrados e ali eles ficavam para cuidar e coordenar todo esse processo dessa preparação, desse concurso, desse harém do rei, onde as meninas ficavam. E aí você já vê que o rei não era um homem tão bonzinho assim, né? Um reino onde o rei era poderoso, mais passivo, não tomava decisões por si mesmo e tinha essa capacidade de castrar outros homens, certo? Então a gente vê aí realmente que não era um rei tão bonzinho assim, tá bom? Então esse eunuco ficava ali nesse harém cuidando dessas meninas. E a gente, chegando aqui, a gente tem a lembrança de Daniel e José, que também vieram na primeira leva para a Babilônia, né? E eles dois também ficaram em casas estranhas, com nações estranhas, mas que aonde eles ficaram, a mão invisível de Deus estava operando. E fez com que os homens daquelas casas vissem algo especial em Daniel e em José. Né? Então a gente vê que mesmo sem o nome de Deus ser citado aqui, mais uma vez ela está trabalhando em favor do seu povo. Então essas meninas foram preparadas com especiarias, com óleos essenciais, com vestes novas, né, para serem apresentadas uma por uma ao rei Assuero. Está aqui minha câmera. Ao rei Assuero. E aquela que mais agradasse ao rei sexualmente, na noite que passasse com o rei, se tornaria rainha no lugar de Vasti. E aí a gente vê que quando chega a vez de Esté,
A Bíblia diz que Esté levou apenas o que o eunuco lhe ordenou para levar. Ela não acrescentou mais nada, certo? E quando ela é vista pelo rei, né, depois da noite que ela passa com o rei, a Bíblia diz que o rei amou a Esté, né? E é importante a gente ver aqui, mais uma vez, sobre a questão da escolha. José disse não para a mulher de Potifar, né? Daniel disse não para os manjares do rei. Eles assumiram as consequências por dizer não. Eles não aceitaram, certo? Esté diz sim para ser um objeto sexual. Esté tinha escolha? Não sabemos. Mas tanto Daniel como José também não tiveram escolhas, provavelmente. Mesmo assim, disseram não e correram o risco, né? Arcaram com as consequências, certo? E é aqui, observando isso, que a gente precisa ficar atenta às nuances da história de Esté, pois ela não era totalmente perfeita. Mas também ficamos sem saber. Ela tinha escolha? Se ela dissesse não, será que o povo teria sido salvo? Né? Se ela dissesse não, será que ela tinha sido morta? Então, não sabemos. Né? Esté agrada o rei de forma sexual e se torna rainha. É isso que a Bíblia diz. E aí a história já pula quando você chega no capítulo 2 ainda, a partir do verso 21, a história pula para um acontecimento onde Mordecai fica sabendo de uma trama de assassinato contra o próprio rei, né? E aí ele relata isso para o rei é livre, não foi assassinado, essa trama não acontece, porém, só mais lá na frente é que ele vai ser lembrado por este feito. E a gente vai ver a seguir, né? Após isso, a gente já é agora apresentadas ao grande genocida, né? Amã, que é colocado pelo rei como o segundo maior em seu reino. Depois do rei estava Amã, tinha todo o poder, podia fazer o que queria, certo? Era um homem poderoso. E aí a gente vê, como a gente já viu na aula passada, que Mordecai se recusa a prostrar-se diante de Amã. E isso causa uma ira, uma raiva no coração de Amã. E ele deseja matar não só Mordecai, mas todo o seu povo judeu. Né? E a gente tem que, mais uma vez, como eu disse, ter cuidado. Né? Por quê? Mordecai trabalhava no palácio. A Bíblia deixa isso claro. Tem sites que ele trabalhava no palácio. E com certeza, todos que trabalhavam no palácio, era comum para ele se curvar diante das autoridades. Né? A Bíblia não diz se Mordecai não se curvava apenas diante de Amã. Né? Mas a Bíblia deixa claro que ele não se curvava diante de Amã. E isso, né, gerou toda a trama para que os judeus fossem mortos, toda a conspiração, o lançar da sorte. Certo? E aí, chegando nos capítulos 4 e 5, a gente vai ver a decisão de Esté e o primeiro banquete, onde ela vai fazer o pedido ao rei. Certo? Depois da atitude de Mordecai, de não se curvar diante de Amã, que coloca todos os judeus em perigo, ele vai agora apelar para Esté, para que Esté interceda diante do rei pelo seu povo. Né? E soa até irônico, pois Esté diz para Mordecai: você não sabe que eu só posso entrar na presença do rei se eu for chamada? Estou aqui dizendo com minhas palavras, tá? E eu acho que ela diz assim: você não está mais tendo noção do perigo, né? Vamos supor que ela tenha dito isso. Se eu for à presença do rei sem ser chamada, eu vou morrer na frente dele. O rei precisa me chamar e já faz 30 dias que o rei não me chama. Ela deixa bem claro isso para Mordecai. Né? Porém, Mordecai insiste e diz para ela, né,
E essa é a frase mais famosa do livro de Esther, que ele diz, né? Quem sabe se não foi exatamente para esse momento que você foi colocada neste lugar, que você se tornou rainha, né? Então, esta é a frase mais famosa do livro de Esther. Ele também lembra para ela que, ela sendo rainha, ela não se livraria de ser morta, porque ela era judia, ela pertencia ao povo judeu. E o decreto selado pelo anel do rei, que não podia ser revogado, né, tramado por Amã, incluía a matança de todo o povo judeu, independente da posição, da classe, da idade. Todos morreriam. Os judeus seriam exterminados. Então é aí que Esther tomou uma decisão. E ela se coloca absolutamente em risco, né? Mas era uma decisão necessária. E é aqui que a gente vai ver que Esther passa de um objeto do império, de apenas objeto do império, a ser a rainha Esther, que toma uma decisão sacrificial e corajosa, assumindo sua identidade e seu pertencimento ao povo judeu, ao povo de Deus. E ela diz para Mordecai, né? Ela manda dizer para Mordecai, certo? Convoque todo o povo judeu e faça um jejum de 3 dias. E eu e minhas meninas também faremos. E após esse período, eu me vestirei com as vestes reais e irei à presença do rei. Se perecer, pereci. E aqui é lindo, 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 lindo de se ver, porque a gente vê que Esther, uma mulher, é colocada como sombra de Cristo no Antigo Testamento. Né? Muitas outras pessoas também foram colocadas, mas Esther era mulher. E ela foi colocada como sombra de Cristo no Antigo Testamento. Ela se coloca entre o perigo e o seu povo e diz, se eu perecer, eu pereci. Ela está sendo a sombra do Messias, que também se colocou entre o perigo e o seu povo e pereceu. Né? Isso é lindo, isso é lindo. Deus escolhe uma mulher. É o império da mulher inferior, usada como objeto sexual. E ele diz, vai ser essa mulher que eu vou usar para salvar o meu povo. Glorifique a Deus. Porque Deus nos ama, nos fez mulheres valiosas, fugindo aqui das notas. Mas isso é muito lindo e nos emociona, saber que Deus nos ama e que não nos vê de forma inferior. Né? E se todo Israel tivesse morrido, se Amã tivesse tido sucesso nessa sua trama, né? O Messias não teria vindo, porque a promessa era que o Messias viria do povo de Israel. Mordecai sabia disso. É tanto que ele diz para Esther, se você se recusar a interceder, a salvação virá de outro lugar, mas você e sua casa perecerá. E aqui a gente vê a fé de Mordecai, né? Ele sabia que o povo de Israel não seria exterminado, porque era deste povo a promessa que a semente viria. Então Deus não poderia deixar que todo o povo de Israel morresse, porque o Messias estava por vir, era promessa. E aquele que serve a Deus, que servia a Deus nesse contexto, tinha essa promessa em seus corações e esperava o Messias. Certo? Então aqui a gente vê a fé de Mordecai. E é lindo ver o plano de Deus, especialmente usando uma mulher. Né? E quantas vezes na história de Deus na Bíblia a gente não vê, não já viu Deus usando mulheres? E quantas vezes hoje nos nossos dias a gente vê Deus usando mulheres? Porque Deus nos ama e, como eu já disse, Ele não nos vê de forma inferior. Certo? Somos mulheres valiosas em Cristo Jesus. Mulheres que Deus quer usar para o avanço do seu reino. Certo? Então, depois desse jejum, a Bíblia vai dizer que Esther se apresenta com suas vestes reais na presença do rei.
né? E aí, se você fechar os olhos agora e imaginar. Imagina aí, Esther no palácio do rei, né? Sabendo, entrando passo a passo, sabendo que a qualquer momento ela poderia morrer, perder a sua vida. Mas é um ato de coragem e ação, ela vai. E sabe o que é mais lindo? É que o rei aponta o cetro para Esther. Né? O rei usa de misericórdia, de benevolência e diz para ela: o que você deseja, rainha Esther? Se você quiser metade do reino, eu lhe darei. Né? Esther encontra essa misericórdia no rei Assuero. E aqui, mais uma vez, vemos a mão soberana de Deus traçando, certo? Todo o comando da história. E também vemos as linhas do Evangelho. Eu e você, entrando na sala do trono, sabendo que somos indignas de estar na presença do Rei. Sabendo que somos indignas desse verdadeiro Rei. Pecadoras. Nós estamos na presença do Rei. E Ele aponta para nós o cetro. E com amor e graça e misericórdia Ele diz: o que você quer, minha filha? Então entra na presença do Rei hoje. Entra na presença do Rei hoje, porque com certeza Ele estenderá o cetro para você, certo? Ele nunca irá te recusar. A sua misericórdia se renova a cada manhã. E aí chega o primeiro banquete, né? E nesse primeiro banquete a gente vê a sabedoria dessa rainha, né? Que deixou de ser apenas um objeto sexual. Agora é a rainha que toma decisões com coragem, com determinação, que assume sua identidade, né? Que é pelo seu povo. A gente vê que ela poderia muito bem ter contado ao rei toda a trama de Amã, ter revelado sua identidade no momento que o rei baixa o cetro para ela. Mas não. Ela convida o rei, como também Amã, a ir ao seu banquete. E lá no banquete ela vai encaixar todas as peças e no momento certo ela revelaria para o rei o seu pedido. Né? Ele diria quem era seu inimigo, aquele que queria destruir o seu povo e exterminá-lo da face da terra. E aí a gente vai ver na Bíblia que quando Amã recebe o convite, ele fica muito pomposo, né? E ele chega em casa e ele se gaba para os seus amigos, se gaba para sua esposa, eu acho que é Zeres o nome dela. Zeres. Eu acho que é isso, gente, Zeres. Certo? E aí ele diz, olha, dentre todos os outros, a rainha convidou apenas a mim e ao rei para ir para o banquete. Né? Mas ele diz, mesmo assim eu não estou feliz, porque eu só serei totalmente feliz quando o judeu Mordecai estiver morto. E a gente vê que ódio que esse homem carregava em seu coração. E aí a sua mulher, totalmente sensata, e seus amigos aconselham ele a fazer uma forca. Uma forca muito grande, a Bíblia diz, enorme. Porque ele queria mostrar para todo mundo o que aconteceria com o homem que não se curvou diante dele. Porque ele era um homem poderoso. Certo? E aí ela diz, faz uma forca. E após o banquete, amanhã, vai até o rei. Esse era os planos de Amã. Após o banquete, né, na manhã seguinte, iria até o rei. Iria pedir ao rei para matar o judeu Mordecai, crendo que o rei diria sim, até porque o rei tinha concordado, né? Tudo com relação ao genocídio de todo o povo judeu. Então ele pensou, por que o rei vai negar que eu mate Mordecai? Né? Então ele, crendo nisso, constrói essa forca. Mas o que é mais lindo é que a sorte vai girar. Vai acontecer uma reviravolta em toda essa história. E isso a gente vai ver na próxima aula. Certo? Então, é interessante a gente ver que o livro de Esther, como uma boa narrativa digna de atenção, mostra cenários de heróis que se encontraram. É um jogo de poder, aonde o poderoso, né, quer destruir para se manter sempre no poder. E aí a gente vai ver
a ironia de que uma mulher em um reino como esse precisa convencer um homem que era poderoso. E é nesse contexto que vemos a mão poderosa de Deus, o agir de Deus para a salvação do seu povo. Apesar do nome de Deus não aparecer nesse livro, como a gente já falou aqui muitas vezes, a mão soberana de Deus é presente, é visível, né? E nós, não diferente de Esther e Mordecai, vivemos em um mundo muito hostil, certo? Onde existem homens e mulheres ruins e cruéis que governam o nosso mundo. Não é diferente da Pérsia, não é isso? A gente está nesse mundo. Mas o que é lindo de ver é que, assim como Mordecai e Esther, a gente permanece sobre a vigilância do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que está acima de todos os homens e mulheres ruins e cruéis. E a mão dele cuida de nós. Mesmo quando o resto é contrário, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, mesmo quando alguns dizem, eles não vão vencer, eles não conseguirão, Deus diz, a minha mão fará eles prevalecer. A minha mão fará eles ganhar. Certo? Então, Deus usa pessoas improváveis, pessoas falhas, para o crescimento do seu reino. Porque não existe outro tipo de ser humano. Todos nós somos falhos e improváveis. Eu, você, não estamos livres dessa classificação. Somos falhos e improváveis, mas mesmo assim, Deus quer nos usar para o avanço do seu reino. Assim como Ele usou Esther e Mordecai. E Ele quer nos usar principalmente quando a gente se coloca, né, se posicionando por Ele, como Ele. Então, que possamos assumir a nossa identidade nesse mundo de perversidade, de homens cruéis e ruins. Que possamos nos posicionar como mulheres de Deus, né, e lutar pelo avanço do reino, pelo povo de Deus. Deus abençoe tua vida, mulher valiosa. Até a próxima aula. Estuda os capítulos 6 e 7, tá bom? Abraço, Deus abençoe, um grande beijo.